Bastidores do Sucesso, por Silvia Simone. Eu sou Silvia Simone e começa agora mais um episódio do podcast Bastidores do Sucesso. Eu vou fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado. Você acredita que história pode transformar a maneira como nos enxergamos o futuro? Se você acredita, deixa sua mensagem nos comentários. Depois de uma estreia emocionante com milhares de visualizações, o Bastidores do Sucesso volta trazendo mais uma trajetória inspiradora, marcada por educação, propósito, sustentabilidade e superação. Por trás de todo sucesso, existem desafios que ninguém vê, existem os bastidores. E hoje vamos conhecer a história de um homem que dedicou sua vida ao conhecimento, ao meio ambiente e à construção de um futuro mais sustentável. Nosso convidado é Sidney Aranha, advogado, professor, gestor ambiental e uma referência em sustentabilidade no litoral paulista, com atuação importante também ligada ao Porto de Santos. Você vai conhecer os bastidores dessa caminhada, os desafios na área ambiental, o impacto da educação e visão de futuro de quem acredita que desenvolvimento e sustentabilidade precisa caminhar juntos. Já sabemos, né? Passei aqui um breve relato de quem é Sidney Aranha. Se você quiser saber mais, numa das plataformas ele tem mais de 21 mil seguidores. Mas não é esse Sidney Aranha que eu quero falar para vocês. O professor, o profissional, o homem público, isso você vai encontrar na internet. E toda a sua trajetória de sucesso. Mas eu quero apresentar o Sidney por trás desse título. Quero falar do filho do senhor Inoel Aranha, motorista de caminhão, e da dona Anita Suto Aranha. Porque antes do profissional que todos conhecem, existe um menino sendo construído dentro de casa. Você está no quadro Onde Tudo Começou. Qual foi a maior contribuição dos seus pais para construir o homem que conhecemos hoje? Bom, primeiro eu quero agradecer esse quadro mais do que especial, esse podcast. Quando você me convidou, eu não tinha noção da profundidade e dessa sensibilidade que é esse programa. Muito bom. Fiquei assim, surpreso e feliz pelo convite. Mas acho que tudo começou com a leitura. Eu acho que tenho certeza que meu pai e minha mãe, o que eles colocaram de muito positivo para nós e o que acho que foi o início de tudo foi a curiosidade. Minha mãe era uma mulher que lia muito revistas, mas lia. Meu pai, mesmo semi-analfabeto, ele trazia todo dia para casa aquele antigo jornal Notícias Populares. E eles sempre deixaram ali à margem, sempre instigaram nós, todos os filhos, que tivesse acesso à informação. Eu acho que a leitura era transformadora, eu acho que nós vamos falar um pouco disso aqui durante o programa. Então, esse incentivo à leitura, às fronteiras do conhecimento foi decisivo na formação desse jovem que às vezes eu vejo essa foto e falo, nossa senhora, como o tempo passou, né? É interessante também, porque eu também tenho boas lembranças do meu velho, entendeu? Meu velho, ele era vendedor também lá na ilha, vendia fumo de rolo lá na ilha de Marajó, mas ele vendeu também muito lá no Ver o Peso. Eu conheci. Né? Então, hoje eu digo assim, eu sou uma vendedora porque eu aprendi com o meu pai. Lógico. É muito bom, né? A construção que os nossos pais traz, né? A educação se dá bastante pelo exemplo, né? Então, minha mãe lia, meu pai lia. Hoje sou um leitor voraz. Você é uma vendedora e isso inspira. Meu pai e minha mãe, eu ainda tenho a sorte de tê-los vivos ainda. Então, eu ainda aproveito muito o aconchego de papai e de mamãe. Oh, que bênção, hein? Então, como era o menino Sidney Aranha? Como é que você viu? Eu era um menino muito feliz. Embora de uma família de condições muito pequenas e muito escassas de recurso financeiro, eu era um menino muito feliz.
nós sempre tivemos uma proteção familiar muito forte, com meu pai, com a minha mãe, com meus avós, meus avós já não estão entre nós, mas eles foram muito importantes na construção do meu caráter, dos meus irmãos, né? Então eu era um menino feliz, um menino curioso, quem lê é curioso, e aí eu sempre gostava de ir na escola, dormia, tem um episódio que minha mãe falava que eu chegava da escola, dormia com a minha lancheira agarrada, essas coisas, mas eu tive uma infância muito feliz, muito unida, com uma família muito estruturada, muito carinho, e é isso que eu procuro dar aos meus filhos hoje. É interessante quando você falou como era o Sidney Aranha, você falou, eu era um menino feliz, né? Eu parei para relembrar um pouco da minha infância, por isso que eu fiquei estimulada a escrever um livro. Ai, parabéns! Você me estimulou, tá vendo? É algo que eu pretendo também fazer. Escrever também é algo muito, se extravasa, né? Eu sempre digo o seguinte, hoje as pessoas ficam muito ávidas de ter amigos na internet, como nós falamos aqui, né? De viajar muito, e às vezes você pode contrair grandes amizades, e você pode viajar muito lendo simplesmente um livro. Então, parabéns pela sua iniciativa. Qual foi o momento em que você percebeu que estudar poderia transformar a sua vida? Eu acho que esse momento ele não ocorreu assim, num insight. Meu pai levava muito meu pai comprava todos os dias Notícias Populares, era um jornal muito famoso antigamente, polêmico, mas eram notícias muito drásticas, né? Era meio uma coisa de mundo cão, mas eu percebi que o jornal sempre me trazia informações. E aí eu comecei a juntar dinheiro e eu ia na banca perto da minha casa e comprava, quando eu conseguia ali, um antigo jornal que chamasse Jornal da Tarde. Esse jornal, ele era ligado ao Grupo Estadão, era um jornal já de um outro perfil. E eu pegava aquele jornal, lia o jornal, sobretudo a parte de esporte. Imagina, eu sou São Paulino, então eu ia na escola, e eu comecei a perceber que eu sempre tinha as informações mais apuradas, melhores, junto aos alunos, junto aos colegas, quer do time, quer do que estava acontecendo com o Corinthians. E eu comecei a perceber que se eu lesse o jornal, eu conseguia ter uma performance maior, inclusive como aluno. E a partir daí eu percebi que não valia a pena você ficar fazendo de conta que você está estudando, que você vai na escola só para ouvir, achar que o professor é chato, mas que se você estudasse, se você entendesse, se você conseguisse absorver a informação, você tinha um diferencial. E esse diferencial foi que me trouxe a vida inteira, demonstrando que o conhecimento, como Francis Bacon, depois estudando filosofia, já como professor, Francis Bacon bem disse isso: conhecimento é poder. Quem mais tem conhecimento, mais repertório tem. Né? Se você tem repertório, você tem instrumento de sucesso. Com repertório, com vocabulário, você tem instrumento de sucesso. Por isso que eu acho que essa foi ali uma construção do jornal da tarde. Eu lembro do primeiro livro que eu li, por exemplo, que foi o Peter Pan. Né? A gente viu o desenho do Peter Pan ainda muito pequeno, mas eu não sei quem, eu lembro que chegou às minhas mãos um livro do Peter Pan. E foi o primeiro livro que eu li, para nunca mais parar de ler. Até hoje leio muitos livros, leio 2, 3 livros simultaneamente, mas a história do Peter Pan eu nunca esqueci. Gente, eu não sei se para vocês, mas para mim está sendo um privilégio estar falando aqui com um professor. Vamos lá. Então, o que eu entendi da sua resposta é que eu pude observar que existem pessoas que passam pela educação e existem pessoas que se transformam por ela. Eu concordo, Silvia, mas eu vou dizer mais. Eu acho que tem pessoas que passam pelo mundo e tem pessoas que transformam o mundo. Verdade. Né? Então tem pessoas que passam pelo mundo e viver para essa pessoa é cumprir anos. Eu primeiro, viver para mim é uma alegria. Eu acabei de gravar dei uma palestra, e ontem o pessoal que faz a mídia para mim fez um recorte, vai entrar nas minhas redes sociais, algo que eu falo, eu trabalho com o meio ambiente, acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois. Isso para mim não é um esforço, eu não levanto todo dia, eu tenho que trabalhar, eu levanto todo dia
feliz, porque eu acho que nós temos sempre mais alguma coisa a fazer. Então, evidentemente que a educação me transformou, mas você falou, eu acho que a gente tem que saber o que é. Né? Então, para mim é uma honra ser professor. Eu amo ser professor, mas eu sou um eterno aluno. Ai, que bom. Né? Eu sou um eterno aluno. Isso, gente, vocês estão aí do outro lado, independente da idade, né? Então, é muito bom você focar o que você quer da vida. O Sidney falou uma coisa certa, a gente tem que passar pela vida, mas fazer um diferencial. Independente da idade, porque hoje eu com 57 anos resolvi fazer uma faculdade de Direito. Eu sou a vovó do Direito, hein? Vocês me respeitem. E isso aí amplia a minha visão profissional e humana. Por isso que eu estou dizendo que é um privilégio estar aqui com um professor na minha frente, tá? Sidney, você para mim é uma pessoa que foi transformado pela educação. Foi essa a visão que eu tenho de você, tá? Com certeza, a educação transforma, a educação lapida o ser humano, né? Você está no quadro Educação que Transforma. Você acredita que disciplina vale mais do que inteligência? Eu acho que é uma mistura disso tudo. E eu trocaria disciplina com persistência e esforço. Porque disciplina, para mim, foca muito a questão militar. Eu fui do Exército. Eu acho que você impor as coisas de uma forma muito de cima para baixo é como um livro. Não é você que escolhe o livro que te escolhe, né? É o livro que te encanta. E é a mesma questão de estudar. Disciplina, você ali faz com que seu filho estude inglês, faz com que seu filho inicie a coisa, mas se você não gostar dela, se ela não te encantar, né, você não vai extrair o que é de melhor disso. Então eu penso que a persistência ela é fundamental, não só na educação, na vida, né? Com isso em mente, houve algum professor que marcou a sua vida para sempre? Eu acho que todos os professores marcaram a minha vida. Eu vou falar de um especial, mas eu vou falar dessa questão de ser professor. Se existe alguma coisa na vida que te eterniza é ser professor. Você fala, mas como assim? Porque toda vez que você encontra um seu professor, um professor que passou pela sua vida, você não vai chamar ele de ex-professor, você sempre vai dizer, oi professor, e ele sempre será o seu professor, você sempre consegue, essa relação professor-aluno é muito profunda, ela é muito delicada e muito intensa. Hoje, eu tive inúmeros professores, mas hoje eu destaco um, que para mim é uma honra, eu dou aula na Exanc, e eu sou o professor junto com o professor Elias Jacó, que foi o meu professor de Direito Penal há mais de 30 anos atrás, né? Nós estamos falando aí eu comecei a faculdade em 1989, então imagine, depois de tantos anos, eu dar aula junto, dividir uma cadeira junto com sensacional, assim, um monstro da educação, que é o professor Elias Jacó. Quem é professor, quem é da minha, você falou que você tem 57, eu tenho 58, vou fazer 59, quem é da minha época sabe a força transformadora e o grande professor e a grande pessoa que é o professor Elias Jacó. Então, em nome de todos os professores extraordinários que passaram na minha vida, olha, Silvia, não foram poucos, extraordinários que passaram na minha vida, eu deixo aqui o meu muito obrigado ao professor Elias Jacó. Que legal. Eu particularmente, eu queria muito rever um professor meu, mas impossível. E quando eu vim de Belém para cá, eu estudava em colégio de freira. Imagina. Não, isso na época da palmatória, pra você ter ideia. E eu não era fácil, porque eu lembro tão bem da palmatória. Se você lembra, ela marcou a sua vida e marcou a sua mão. E aí quando a gente veio pra cá, eu tinha mais ou menos, eu não lembro de ter feito a primeira série, já me jogaram aqui na segunda série. Então eu lembro que quando eu escrevia, por exemplo, casa, eu colocava K, só no fim, né? E essa professora, ela teve uma paciência tremenda, ela resolveu ir na minha casa me alfabetizar. Então, olha, eu não sei quem é ela particularmente,
Mas se um dia ela lembrar, ou se ela estiver viva, acho que nem viva ela está mais, pela minha idade. Ou seja, ela era vocacionada. Era. Educar para ela, transformar pessoas, lapidar o jovem para ela era uma missão. E talvez eu seja quem eu sou também por causa dela. Com certeza. Porque se eu não tivesse ela na minha vida, quem seria eu, né? Diploma garante sucesso? Ele é importante, vamos dizer isso aqui, mas ele não garante sucesso e nem cultura. Eu conheço inúmeros amigos que se formaram, são mestres, doutores, pós-doutores, mas ainda não aprenderam coisas básicas na vida, né? Ainda trazem consigo preconceitos, ainda trazem consigo coisas que acabaram não permitindo que, na minha opinião, como ser humano, essas pessoas evoluíssem. Você aprende, eu vi recentemente e quero deixar aqui uma dica, um filme chamado A Vida de Chuck, está na Amazon Prime. Ela vai falar de duas coisas fundamentais, que é a finitude do ser humano e a grandeza das coisas simples da vida, né? Então, às vezes você ter o diploma de doutor, pós-doutor, livre docente, isso pode aflorar egos, né? E ego é uma coisa que destrói o ser humano. É algo que tira o brilho daquele diploma, o brilho daquele título. É importante. Ele abre portas para você. Ele é a primeira lente de avaliação num processo seletivo. Ele é a primeira lente de avaliação quando você avança na vida. Mas é muito importante você conhecer os saberes do cotidiano. Por vezes, e eu e você acho que sabemos disso, as lições mais extraordinárias da vida você aprende daquela pessoa que é muito simples, que é semi-analfabeta, aquela pessoa que ela sabe mais do que você. Você sabe que ela sabe mais do que você. Eu falo que isso é a faculdade da vida. Eu não tive assim o tempo exato, eu fiz tudo atrasado, né? Você vê, ir para a faculdade agora, olha que ideia. Que ideia maravilhosa. Que ideia maravilhosa. Mas eu fiquei pensando que eu nunca achei que a faculdade fosse uma coisa importante. E para mim ela está abrindo um universo. Agora eu entendo porque chama universidade. Sim. Entendeu? Lógico. E tô muito feliz, viu? Tô muito feliz, mais feliz de estar com você aqui. Muito obrigado, Silvia. Agora chegou o momento de falar sobre algo que não transforma apenas empresa, mas transforma gerações. Você está no quadro Sustentabilidade e Futuro. Hoje, os maiores portos do mundo já investem em energia limpa, redução de poluente, tecnologia verde e preservação ambiental. Na sua opinião, na sua visão, Sidney, o Porto de Santos está caminhando nessa direção? O Porto de Santos é uma referência no mundo e no Brasil. Nós temos um dos maiores programas ambientais do Brasil, só perdemos para a Petrobras. Mas o que é importante falar aqui, Silvia, porque eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas falam proteção ambiental, as pessoas acham que proteção ambiental é não arrancar a árvore ou não desmatar. Proteção ambiental significa salvar vidas. Os 29 programas ambientais do Porto de Santos, que rodam 365 dias por ano e 24 horas por dia, ele protege vidas, né? Tanto a vida humana como a vida no sentido mais amplo. Nós saímos do mundo antropocêntrico, onde é um mundo que o ser humano é importante, é mais importante, para um mundo hoje que todas as vidas elas importam, né? Então, porque a natureza, se a natureza não reagir, se a natureza não prestar os seus serviços ecossistêmicos, sequer oxigênio nós teríamos para respirar. Então, o Porto de Santos é um porto que vou te dar aqui em primeira mão, para a população de Santos, do Brasil, que está assistindo aqui o seu programa. Nós, no dia 30 de maio, nós vamos fazer a primeira experiência mundial de abastecer um navio por etanol. O velho programa álcool do Brasil ganhando o mundo e
trazendo aqui a possibilidade desses grandes navios serem transportados por etanol. Por conta de, qual é o objetivo disso? Diminuir as emissões dos gases de efeito estufa. Porto de Santos tem uma equipe muito qualificada. O maior patrimônio do Porto de Santos é o ativo intelectual das pessoas que lá trabalham. Então nós tratamos isso com muita seriedade. Sustentabilidade, para além disso, não é só a proteção ambiental. É a governança, que o Porto de Santos tem uma alta performance em governança. Nós temos conselho administrativo, nós temos, por exemplo, um Fala BR, nós temos uma ouvidoria do Porto. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato, o Porto prontamente responde. E, sobretudo, hoje nós temos programas socioambientais, que nós entendemos que não adianta o Porto transportar inúmeras cargas, bater recordes, o Porto ser uma empresa rica que está praticamente pagando que está pagando 50% da obra do túnel e não levar essa riqueza para as pessoas que estão para além dos muros das empresas portuárias. Nossa maior responsabilidade é distribuir riqueza. O que ainda precisa para nos tornarmos referência mundial em sustentabilidade? Nós, brasileiros, entender que nós somos o maior país do mundo em potência verde e parar com esse complexo de viralatismo de achar que os Estados Unidos, que a Europa, são países melhores que o nosso. Não são, olhando nos seus olhos e olhando para a pessoa que está assistindo. Está aqui falando uma pessoa que viaja o mundo dialogando com a Europa, dialogando com os Estados Unidos, dialogando com a África, dialogando com a Ásia. O Brasil se prepara para já está em fase de, junto com a China, e vamos parar com o preconceito com a China, de ser uma das maiores potências verdes do mundo. Então o Brasil é um país que está crescendo e está se destacando cada dia mais. E ele vai, em breve, se posicionar e já é como uma das maiores lideranças do mundo. Eu vou te falar, o Brasil é um dos 17 países mega diversos. Nós não estamos falando ainda da riqueza da biodiversidade. A biodiversidade significa, por exemplo, a empresa de fármacos, ela é ávida, louca, pela biodiversidade, porque existem inúmeros seres vivos nessa biodiversidade que ainda nós não exploramos. Não é? Que pode ser a cura do câncer, está ali, que pode ter cura de doenças como o Alzheimer. O Brasil é um gigante, e quem faz esse gigante são pessoas, são heróis anônimos, que nem a Silvia, que nem o Sidney, que nem a Edna, minha esposa, que está aqui, como seus filhos, os seus netos. Eu tenho orgulho desse Brasil. Nos últimos anos, o mundo passou por grandes mudanças climáticas e tecnológicas. Sim. O que o Porto de Santos fez nos últimos anos nesse sentido? O Porto de Santos aumentou sobremaneira os nossos programas de prevenção de desastres climáticos. Isso é importante falar. Importante demais. É importante, porque poucas pessoas sabem que existe uma vertente na história que diz o Porto de Santos nasce em São Vicente, o Porto das Naus. E esse porto, depois de algum tempo, não se sabe, alguns dizem que foi assoreamento, mas alguns historiadores dizem que foi um tsunami que veio e arrastou ali a vila de São Vicente. Por isso que o Porto de Santos passa para dentro do canal, ali onde é Outeirinhos. Porque a ilha de Guaimbê, que é a ilha hoje de Santo Amaro, Guarujá, hoje é uma proteção natural do Porto de Santos, é um porto abrigado. Então o Porto de Santos elevou muitos dos seus programas de ações preventivas, de adaptação às mudanças climáticas, de melhora na questão da dragagem, melhora nos programas de monitoramento de água, terra e ar. O Porto de Santos vai investir agora um maior programa de educação ambiental da região. Está em fase de licitação, que é o Porto de Santos. O Porto de Santos sabe a sua responsabilidade. Olha, eu sempre faço 3 perguntas em cada quadro, mas essa eu vou fazer mais uma. Tá vendo? E olha só, você. É para os jovens. Muitos jovens sonham em trabalhar no setor portuário. Que conselho você, Sidney, daria para quem quer crescer nessa área pensando no futuro do planeta? Eu vou dar 3 conselhos que para mim são complementares, se imbricam. Primeiro, eu já falei aqui, você sabe disso. Estude.
aproveite cada aula. Ah, eu não gosto de matemática. Então, você gosta de história? Aproveite a aula de história. Terceiro, comece a se vigiar, nem que seja um gibi ou um jornal, ou acesso, hoje a internet tem acesso, por exemplo, o site Domínio Público a livros. Comece a ler, mas não precisa pegar um livro robusto, um livro de Tolstói, Dostoiévski. Pegue um livro, um conto de Machado de Assis, comece a ler livros que você acha interessante. E o terceiro e não menos importante, e aí só para falar para você que você fala assim, olha, eu fui estudar com 57 anos. Eu leio inglês, mas eu tenho muita dificuldade de falar o inglês. E eu com 58 para 59 anos voltei com muita intensidade a fazer minhas aulas de inglês. Hoje eu sou um aluno de inglês, como um garoto de 14, 15 anos, eu estou estudando muito inglês. Meu filho sabe mais inglês do que eu e eu aprendo com meu filho. E eu falo isso porque é importante os alunos hoje entenderem, o jovem entender que não basta só o português. Eu aconselho a que todos estudem inglês. Ah, mas eu não tenho condição. Recentemente o MEC, na plataforma do Ministério da Educação, foi disponibilizado um curso de inglês absolutamente gratuito. Você que está me ouvindo, tem curiosidade? Entra na plataforma do MEC. Aliás, lembrando aqui, a plataforma do MEC também tem inúmeros livros gratuitos que você pode baixar em PDF, mas faça inglês. Baixe o Duolingo, vá treinando inglês, porque o mundo ele é global. Você hoje precisa dialogar com os chineses. Hoje os chineses estão muito fortes. Você precisa, para além de dialogar com os americanos, com os europeus, você precisa interagir com chineses, africanos. Chegamos agora em um dos momentos mais profundos dos bastidores do sucesso. Sabe por quê? Porque sucesso não é apenas conquista, é permanecer, é continuar quando ninguém vê, é transformar a dor em força, desafio em aprendizado e deixar uma marca que inspire outras pessoas. Você está no quadro Persistência, Propósito e Legado. Qual foi o momento mais difícil na sua trajetória em que você pensou em desistir? Pensou. Eu nunca pensei em desistir, mas eu não lido direito com a morte. Então, acho que o momento mais difícil na minha vida foi quando eu perdi pessoas que eu amava muito. Isso eu não consigo. Eu acho que a morte, a dor da morte, eu acho que você sabe o que eu estou falando, a dor da morte, ela nunca vai ser curada. Ela piora. Eu acho que ela não piora, eu acho que ela diminui. Você ocupa a sua cabeça para que ela diminua. Mas ela lembra da nossa finitude, ela lembra que nós não somos eternos, ela lembra, a morte veio para demonstrar, para tirar a arrogância e a soberba do ser humano, e eu não consigo ainda, nos altos dos meus 58 anos, ainda não consigo lidar com perdas. Você acredita que a persistência nasce com a pessoa ou é construída com o tempo? Eu acho que é construída com o tempo. Eu acho que o que nasce, aliás, eu li um livro chamado A Culpa é da Genética, que eu aconselho a todos vocês lerem. Nós nascemos com alguns inputs, né? alguns programas, que é da coragem. Por que uns são mais corajosos, outros são mais medrosos, são cautelosos? Nós somos frutos de uma evolução genética, dos Homo sapiens que lutaram contra a natureza e aqui chegaram. Né? Existe uma pesquisa muito interessante que se você pegar uma criança como o seu neto, a sua neta, e você colocar dentro do berço dele uma arma, ela vai pegar aquela arma e vai brincar com a arma. E se você colocar uma cobra, ela vai se assustar com a cobra. Porque existe um aviso genético dentro dessa criança que demonstra que durante milhares de anos, a cobra, esses predadores naturais, eles foram inimigo do ser humano. E não a arma. E hoje quem mata mais ser humano é a arma do que a cobra. Mas a arma ainda não, você não conseguiu colocar isso. Então você nasce com alguns inputs, né? Então a coragem é uma delas, né? Mas a coragem ela se transforma em algo equilibrado e positivo quando você consegue transformar essa coragem em persistência. Mas a vida não é só sucesso. A vida não é só alegria.
a vida é muito mais derrotas e insucessos do que alegria. Por isso que nós estamos nos bastidores dele. Então é isso mesmo. Então você tem que aprender que cada derrota, que cada dor, que cada insucesso, transformar ela num novo sucesso e numa nova vitória. Eu vou pro segundo, que é propósito. Em que momento percebeu que sua história tinha um propósito? Eu penso que desde criança a minha vida sempre teve um propósito, né? De ajudar o próximo, de compartilhar alegria. A vida ela é só importante se ela for coletiva. O ser humano, há uma vertente na filosofia que não existe um, né? Não, sempre a questão numérica parte a partir do 2, porque tudo tem o seu côncavo e o convexo, tudo tem o yang e o yin, tudo tem uma conexão. Então eu acho que eu penso que eu sempre tive propósito de conversar, de compartilhar conhecimento, de compartilhar felicidade, de dividir tristezas e angústias também. Por isso que eu sou um cara que sou casado, gosto de família, não me vejo vivendo sozinho. Eu tenho uma filha de 32 anos que é médica e ela vive comigo até hoje. Agora recentemente ela falou, não aguento mais, eu vou comprar um apartamentozinho dela, eu vou morar sozinha. Isso para mim está sendo um absurdo, né? Eu superar isso. Como pode? Né? Como pode? Mas ela, pai, eu tenho 32, né? Mas eu preciso entender esse meu sentimento corujão, de acolhimento, essas coisas. Minha filha sempre fala, mãe, eu não sou mais uma criança, né? Mas para nós... Esquece que vai ser sempre criança, né? É verdade. Qual ensinamento você faz questão de deixar para seus filhos, alunos e futura geração? Que viver vale a pena. Que viver todo dia, cada dia, aproveitar cada dia vale a pena. Então, e eu acho que quando você fala de legado, você fala de eternizar. Você se eterniza nos seus filhos, em primeiro lugar, né? Você se eterniza nos seus amigos, porque você vai e eles ficam. Se existe vida depois, ninguém sabe. Eu estou falando do mundo que existe aqui. Mas uma das coisas mais importantes da vida e mais mágicas da vida é você ser professor, porque você se eterniza nos seus alunos. Eu lembro o que meus professores falavam, e quando eu tenho alguma dificuldade, eu sempre, o que meu professor falou? Então, esse vínculo professor-aluno, como eu já disse, ele é muito forte. Então, quando você fala de legado, a gente fala de eternizar. Exato. E quando a gente fala de eternizar, eu acho, para mim, mas eu gosto muito de desenho animado. Porque eu acho que o desenho animado, ele deixa de uma forma muito sutil e muito doce algumas mensagens da vida fundamentais. E tem um desenho animado que chama-se A Vida é uma Festa, né, que é um desenho que eles contam a questão da morte e que você não morre enquanto você for lembrado. Você não morre enquanto você for lembrado. Então, acho que é isso que faz com que a gente viva depois que abotoar o paletó e sair daqui. Gente, você sabe que eu não errei. Porque eu sempre achei que essa criança estava aí dentro. Com certeza. Você fez ela acordar um pouquinho. Se pudesse resumir sua trajetória em uma frase de legado, qual seria? Assim? Tudo valeu a pena. Valeu a pena. Assim, se você falasse assim, se você voltasse no tempo, você viveria do jeito que você viveu? Lógico que eu errei. Errei muito. E aprendemos com Mas erro. lógico, o erro faz parte da construção do ser humano. Eu viveria a minha vida exatamente como eu vivi. Com tudo que eu fiz, com todos os erros todos os caminhos tortuosos, todas as falhas que eu não sou daquele cara que fala assim, se eu tivesse a experiência que eu tinha hoje, se eu tivesse 19 anos. Não, foi legal ter 19 anos. Foi gostoso errar com 20, foi gostoso fazer coisas que eu não deveria fazer, porque hoje eu sei que eu sou parte considerável do que eu sou, são frutos dos meus erros. Mas eu pretendo viver pouco, só até uns 135. Então eu acho que eu tenho muita coisa ainda para ser vivida. Assim chegamos ao fim de mais um episódio do Bastidores do Sucesso por Silvia Simone. Hoje eu tive a honra de conhecer mais profundamente a história de Sidney Aranha. Uma história construída com trabalho,
persistência e compromisso ao desenvolvimento do Porto de Santo e das pessoas que fazem parte dessa transformação todo dia. Obrigada, Sidney, por poder compartilhar conosco a sua experiência profissional, os valores e a visão de futuro. Eu que agradeço, Silvia. Eu acho que não foi um podcast, foi uma terapia aqui, né? Eu acho que essa sua proposta de derrubar a muralha do profissional e buscar a essência do ser humano é uma proposta ousada. Eu gostei muito de fazer. Evidente que eu vou pedir para o meu filho, vou mostrar para o meu filho, mostrar para minha mãe. Eu acho que são esses podcasts, esse seu especial, na minha opinião, para mim, é algo que se eterniza, é algo que eu gostaria muito que os meus filhos, os meus netos assistissem, porque nós não somos só profissionais o dia inteiro, nós somos seres humanos com erros, falhas, como nós falamos aqui. Parabéns pela sua proposta, me dá aqui a sua mão e dizer para você que você está no caminho certo, que o sucesso aqui é você, viu? Obrigada. No próximo podcast a gente vai trazer mais uma história motivadora. E se você quiser a sua história contada aqui, entre em contato com a nossa equipe. Muito obrigada. Bastidores do Sucesso, por Silvia Simone.